Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E hoje temos o prazer de receber o deputado federal Arnaldo Faria de Sá para uma conversa muito importante, muito interessante com todos vocês. Voltamos já já. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Hoje conversando com o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo. Aliás, o deputado Arnaldo é de São Paulo, capital. Advogado, contabilista, radialista e professor. Está no 8º mandato da Câmara. Aliás, vem desde a Constituinte, né, deputado? Desde a Constituinte, igual, sempre brigando em defesa da Previdência e Assistência Social, dos servidores públicos, é uma bandeira nossa, que a gente não arreda pé, apesar de todos os problemas, todas as dificuldades, todos os obstáculos, e com o apoio da FESPESP, que é fundamental. Eu comecei a levantar ontem os projetos, ou seu, ou que você foi relator. Precisa de muitos programas para falar sobre todos os projetos, né, deputado? O deputado realmente é muito ativo na Câmara dos Deputados, né? Aliás, o deputado foi secretário municipal de Esportes, Lazer e Recreação aqui em São Paulo, depois foi secretário de Governo da Prefeitura Municipal de São Paulo e hoje é de comissões permanentes, Constituição e Justiça e de Cidadania, Seguridade Social e Família, Viação e Transporte, Segurança Pública e Combate ao Crime, fora as especiais, né, deputado? Uma série de comissões do Código de Processo Penal, do percentual mínimo para a saúde, desarmamento, Código de Processo Civil. Código de Processo Civil e agora CPIs também, né? Inclusive na Petrobras, né, deputado? Verdade. Mas você falou de uma coisa importante aí que me lembrou agora em relação ao desempenho do Brasil nos Jogos Pan-Americanos e agora nos Jogos Paralímpicos. Em 1993, nós começamos aqui em São Paulo atividades esportivas para deficientes. E a gente, naquela época, começou com atividades para deficientes visuais, físicos, mentais e auditivos. E na época as pessoas até ironizavam aquela atividade que chamava Esporte Sem Barreiras. E o Brasil hoje tem dado mostras que realmente tem um resultado bastante positivo. E espero que agora, terminada a parte normal do Pan-Americano, nos Olímpicos agora do Pan-Americano, o Brasil vai ter um grande desempenho sem dúvida nenhuma. Então começou quando o senhor era secretário de... 93, quando era secretário de Esportes. Olha só, uma coisa nova aí que a gente não sabia, deputado. E naquela época, inclusive, estava sendo privatizada a CMTC, e nós discutimos com o prefeito Paulo Maluf à época, que tinha que criar um sistema de transporte para pessoas com deficiência. Hoje, com satisfação, a gente vê várias viaturas do Atende pelas ruas, que é uma obrigação criada naquela época, em 93, se tornou realidade até hoje, e o próprio governo do estado agora também copiou esse modelo, criando o Fique Ligado. Então a gente tem que ter essa preocupação. Nossa luta no Brasília também inclui essa batalha, a lei de inclusão que a gente chama, né? Quer dizer, hoje as pessoas com deficiência, dependendo do grau de deficiência, tem 3 modulações, grave, média e moderada, ela tem tempo menor de aposentadoria e uma outra conquista importante, não tem fator previdenciário nessa questão de aposentadoria para deficientes, que também aqueles que recebem benefício assistencial hoje, se arrumarem algum emprego, não perdem o benefício, ele fica suspenso, perdeu o emprego, recupera o benefício automaticamente, que era um grande problema. As pessoas que recebiam LOAS não queriam se empregar para não perder o benefício. Então a gente conseguiu aprovar uma lei que a pessoa suspende o benefício, perdeu o emprego, automaticamente recupera o benefício, sem necessidade de nova perícia. O deputado Arnaldo
geralmente está na luta aí junto com os servidores, geralmente não sempre, está na luta aí para os aposentados e pensionistas, também essa luta aí para os deficientes. Agora, o deputado Arnaldo, com toda a postura polêmica e de trabalho dele, na verdade, não tem um tema lá no Congresso que o senhor não está no meio, né, deputado? É só ter uma grande discussão e olhar para a mesa da Câmara, o senhor está lá na mesa da Câmara. Nós conseguimos uma grande vitória agora recentemente, negócio, que foi a flexibilização do fator previdenciário. Uma luta de 10 anos, parecia impossível, muito difícil, mas a gente foi lá brigando, com muita dificuldade na MP 664, conseguimos aprovar uma emenda, criando uma Fórmula 8595, uma alternativa ao fator previdenciário. O governo vetou, mas vetou imediatamente a medida provisória, criando essa mesma forma, só que acrescentando a progressividade. Então, desde 18 de junho já está em vigor a possibilidade de você se aposentar se a soma da idade de contribuição da mulher, mas o tempo de contribuição de 85, ela está fora do fator. Se a soma da idade do homem, mas o tempo de contribuição, que tem que ser no mínimo 35, der 95, está fora do fator. Não é a conquista permanente, mas é uma conquista progressiva, que sem dúvida nenhuma a gente vai continuar lutando para melhorar ao longo do tempo. Porque o governo baixou uma outra medida provisória, 676, nós já emendamos essa medida provisória para que aquelas pessoas que já se aposentaram antes dela e que tinham na época da aposentadoria a fórmula completa 85-95 possam, a partir da data da edição do provisória, ter o mesmo tipo de revisão do seu benefício. Uma outra emenda que estão apresentando, essa MP, é que os tempos quebrados possam ser somados. Por exemplo, 30 anos e meio, 54 anos e meio, daria a fórmula 85 no caso da mulher. Então, facilitando essa coisa, porque às vezes o quebradinho de uma idade, é quebradinho de tempo de contribuição, forma um ano e isso facilita a pessoa. Uma grande conquista, sem dúvida nenhuma. E aquelas centrais sindicais que deveriam ter ajudado lá atrás, quando a gente reclamava disso, agora parece que acordaram para a realidade e vieram para essa luta também, Cossi. É engraçado, né? Central sindical está trabalhando de uma forma a não perceber. Aliás, pouca gente acreditava nessa vitória, viu, deputado? Eu sei. Pouca gente acreditava nessa vitória. Eu me lembro que quando nós aprovamos a emenda, aprovamos no dia 13 de maio na Câmara, e depois ainda tinha que ser votado no Senado, mas o tempo de sanção ou veto da presidente, tudo, não, isso não vai passar, isso é vitória de Pio, não vai resolver nada, mas a gente acreditou e foi possível. E eu, particularmente, fiquei muito contente porque eu estava internado por uma série de exames aqui em São Paulo e falei para o médico, eu quero ir embora porque eu tenho que votar em Brasília amanhã, no dia seguinte a votação, essa emenda. Se eu não estiver lá, a emenda cai, porque a emenda era de minha autoria, só dando presente. E ele me liberou na última hora, às 10 horas da manhã, eu saí correndo para Brasília e naquele dia, 13 de maio, um dia histórico para mim, nós conseguimos aprovar essa emenda, como disse você, que ninguém acreditava. Eu acreditei até o fim. Eu até imaginava no dia anterior que era possível aprovar, apesar de todo o jogo que o governo fez contra, absurdo, jogou demais, tentou dizer que a emenda era inadmitida, que não cabia emenda naquela MP, nós tivemos que brigar com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, nesse ponto foi positivo, porque apesar de toda a pressão do governo, inclusive o Michel Temer, que é o vice-presidente, presidente do seu partido, que pedia a inadmissibilidade da emenda, ele não deu a inadmissibilidade, a gente ganhou no voto, e a partir daí uma grande conquista para o trabalhador, que, como disse você, parecia impossível. Aliás, esse acreditar do senhor deputado sempre. Não fica só com o senhor, porque o senhor instiga a gente, o senhor leva a gente a essa briga também. Reforma da Previdência de FHC, quando eu conheci você e o Júlio, até briguei com vocês lá no Guarujá, na reunião da FESPESP, e sem dúvida nenhuma foi importante essa luta toda, e tem um DVS 48, que o pessoal da Pampesp lutou muito, a gente conseguiu, como diz você, na última hora, no minuto final ali, por um voto nós ganhamos esse DVS aí. Deputado, estamos aí num primeiro semestre aí de pós-eleição, reeleição da presidente, uma Câmara Federal com um presidente diferente do que a gente tinha até agora. Qual é a avaliação que o senhor faz
desse primeiro semestre de 2015 sobre a gestão do Eduardo Cunha e toda essa conturbação política que está acontecendo? Olha, a Câmara realmente teve um desempenho positivo nesse primeiro semestre aqui, porque o governo queria, através das medidas provisórias que mudam o seguro-desemprego, que mudam a pensão, que facilitam a situação do governo na colocação de empecilhos à concessão de benefícios, foi um trabalho grande. Essa mesma MP que eu falei do fator também tinha a redução da pensão para metade. E a gente conseguiu, no voto lá, mudar a pensão para 100%, vai ser pago agora em setembro. Todas as pessoas que iniciaram a pensão em 2015, por óbito com em 2015, que receberam 50%, vão receber a integralidade agora a partir de setembro. Então, demorou um pouquinho para a Previdência fazer a adaptação, já está resolvido, em setembro agora vai ser pago. Já está começando a sair as primeiras aposentadorias com aplicação do fator previdenciário no novo sistema, com a fórmula 85/95, em que não há o prejuízo. O tamanho do prejuízo, Góes, era o seguinte: a mulher, depois de 30 anos de trabalho, ia se aposentar e perdia em média 40% do valor do benefício. O homem, depois de 35 anos de trabalho, perdia em média 30%. Agora, se completarem essa fórmula 85/95, é a soma da idade mais o tempo de contribuição. A soma da idade mais o tempo de contribuição. Não é 85 anos a mulher, 95 anos o homem, não. É a soma da idade mais o tempo de contribuição, acaba ficando fora do fator. Então, as pessoas que já tiveram o cálculo erradamente, se a data de entrada do requerimento foi depois de 18/6, pode ir na agência reclamar, pegar um comunicado que o cálculo está errado, para você garantir a revisão do seu benefício. Não foi fácil não, mas eu tenho certeza que a nova Câmara, a partir da assunção do Eduardo Cunha, foi importante nesse trabalho. Aprovamos também uma outra proposta que ainda não está em vigor, porque depende da sanção ao veto da Presidência da República, é a extensão do aumento do salário mínimo para aposentados e pensionistas, outra grande vitória que a gente teve na Câmara, uma emenda nossa também, que permitiu que a gente tivesse essa situação, mas o Senado fez uma armação. O Senado tirou fora, colocou como um parágrafo esse reajuste, e aí o parágrafo vai permitir que a Dilma possa fazer o veto. E eu queria dar o nome aos bois. O culpado disso vai ser senador José Pimentel, do PT do Ceará. Fez uma emenda de redação permitindo que fosse deslocado esse aumento dos aposentados. Está no bojo do artigo 1º, ela não poderia vetar, ou vetaria tudo, e aí agora ficou separado, facilitando o veto dela. Por isso que tem que dar nome aos bois. Senador José Pimentel, obrigado pelo que o senhor atrapalhou, fazendo os aposentados perderem a expectativa de um reajuste extremamente importante. Agora, isso se aprovado dessa forma no Senado, não precisa voltar para a Câmara. Da forma que foi aprovado, com uma emenda de redação, não volta para a Câmara, você tem razão. Mas é uma emenda de mérito. Quer dizer, sendo de mérito, teria que voltar para a Câmara. Mas como foi apresentado com emenda de redação, não volta à Câmara. Porque se voltasse à Câmara, não tenho dúvida que a Câmara derrubava, entendeu? Mas, por isso que eu queria agradecer, entre aspas, e dizer muito obrigado ao senador Zé Pimentel. Os aposentados do Ceará sabem o que devem fazer. Pois é. Hoje essa relação, a gente sempre dizia assim, a Câmara dos Deputados, aliás, as Assembleias Estaduais também a gente fala isso delas, parece um anexo do Executivo, só faz aquilo que o Executivo determina. A Câmara mudou? Nesse sentido mudou porque a gente teve essa liberdade. É certo que com toda a pressão do governo, com todas as verbas, com todos os cargos, o governo perdeu essa votação do fator. Nós tivemos 232 votos e o governo teve 205. E na questão do aumento do salário mínimo estendido aos aposentados, nós também ganhamos por 211 votos a 194. Você vê que as duas foram apertadas porque o governo jogou pesado, jogou sujo mesmo, e naquela época ainda a votação foi em maio, junho, o governo ainda estava fortalecido. Hoje, realmente, o governo já está bem desmilinguido, a crise econômica é muito grave e o governo vai ter muitos problemas agora no retorno dos trabalhos no segundo semestre de 2015. Nós temos a PEC 555 correndo lá há muito tempo, não consegue ser votada. A PEC 555 é aquela do aposentado começar a diminuir dos 60 aos 65. A contribuição para a aposentadoria, né? Aos 65 ele não teria mais que contribuir, o que é um absurdo, né? O cara se aposentar e ainda contribuir depois de aposentado, né? Na verdade, isso começou na reforma da Previdência do governo Lula, em 2003. É uma coisa absurda,
e o Supremo depois acabou confirmando essa decisão, uma provocada que foi pelo Mozap, mas infelizmente acabou acontecendo. A PEC 555, ela reduz gradualmente essa cobrança a partir do 61º ano até no 65º zerar. Quer dizer, não é o ideal seria que zerar de uma vez toda, mas a gente está caminhando dentro da dificuldade econômica do governo, para não dizer que não tem caixa, que não tem dinheiro, que não sei o quê, e aquela velha história, né, que a Previdência está quebrada. Sempre a mesma ladainha, não pode fazer isso porque a Previdência está quebrada, não pode mexer com o fator que vai quebrar com a Previdência, não pode mexer com o reajuste que vai quebrar a Previdência. No caso do fator, inclusive, nós tivemos uma coisa absurda. O governo chegou a projetar um cálculo que, com a quebra da flexibilização do fator, a fórmula 85/95, né? A extensão total daria um comprometimento de 3 trilhões e 200 bilhões. Pelo amor de Deus, é o orçamento todo. Quer dizer, é uma mentira tão deslavada que logo em seguida, quando eles editaram a MP 676, deslocando apenas 5 anos, 2017 para 2022, a questão da progressividade, sumiu esse tal comprometimento de 3 trilhões e 200 bilhões. É mentira. Como também no caso do reajuste integral, disseram que ia ter um comprometimento ano a ano de 9 bilhões e 200 milhões. Sem sentido nenhum, porque o próprio Leonardo Rolim, que é ex-secretário de Políticas Públicas da Previdência Social e é consultor de orçamento da Câmara, disse em entrevista ao jornal o Globo que nos 4 anos seguintes isso teria um comprometimento de 3 milhões e meio de reais, 3 bilhões e meio de reais, diferentemente do que o governo fala. Então, dado importante, um dado importante. A Anfip, que é uma entidade insuspeita, levantou o balanço geral da Seguridade em 2014. Anote aí esse número que você vai ficar estarrecido. A Seguridade Social teve um superávit de 54 bilhões, estou falando bilhões de reais em 2014, depois de ter pago mais de 200 bilhões de benefícios assistenciais. LOAS, Renda Mensal Vitalícia, Fundo Rural, Bolsa Família e Fundo de Amparo ao Trabalhador. Isso dá 202 bilhões. Mesmo pagando tudo isso, ainda teve um superávit de 54 bilhões. Então a Previdência não está quebrada, coisíssima nenhuma. Mas vivem dizendo que está quebrada justamente para fazer o jogo da Previdência privada. Esse é o jogo. E nós temos que brigar sempre, porque principalmente a Rede Globo vive dizendo que a Previdência está quebrada. Nós explicamos facilmente por quê. Ela patrocina Bom Dia Brasil, o Banco do Brasil, o Jornal Nacional, o Bradesco, Jornal da Globo, o Itaú. Todos eles têm interesse em Previdência privada. Então, se a gente não tomar cuidado, vai acontecer com a Previdência a mesma coisa que aconteceu com a saúde. Acabaram com a saúde pública para vender os planos de saúde. E agora, depois de algum tempo, você não tem saúde nem na pública e nem na privada. Querem fazer a mesma coisa com a Previdência. Previdência, não vou deixar isso acontecer. As pessoas, por que eu sou tão radical contra? É fácil explicar por quê. GBOX, CAPEM, Montepio da Família Militar. Você conhece alguém aposentado por esse negócio? Eu não conheço ninguém, não. E na época de FHC, que queria fazer a grande privatização, as grandes previdências privadas americanas e europeias vieram para o Brasil, achando que aqui tinha uma meca para eles tirarem proveito. Tomaram um prejuízo de certo, saíram correndo tudo daqui. E lá na crise mundial de 2008, nos Estados Unidos, a Washington Mutual, que é a maior previdência privada americana, quebrou, literalmente quebrou. Desapareceu do mercado. E a IG, American International Group, só não quebrou porque o governo americano colocou 70 bilhões de dólares a fundo perdido. E a SEC de lá, que é a nossa CVM daqui, disse que ela era grande demais para quebrar. E aí o governo deu uma administrada. Essa IG era acionista do Unibanco aqui no Brasil. Deu uma balançada, o Itaú precisou assumir o Unibanco, senão a coisa poderia dar problemas maiores aqui no Brasil. Então, Previdência tem que ser pública. E tem que respeitar o servidor, respeitar o trabalhador, melhorar as condições de trabalho e não simplesmente colocar a culpa simplesmente nessa história de que está quebrada. Está quebrada a coisíssima. Eu quebro a cara de quem vem dizer que a Previdência está quebrada e vem discutir comigo. A questão do funcionalismo público muda a discussão na Câmara atual? Eu acho que é uma coisa importante, viu, Góes? Nós temos que, depois da criação do FUNPRESP, que foi uma luta muito grande, que a gente trabalhou contra, mas infelizmente capitulamos, porque no primeiro mandato a presidente Dilma tinha uma maioria avassaladora, e esse caso do FUNPRESP vai ser uma coisa muito grave, porque o FUNPRESP nada mais é do que um fundo de pensão, e tem uma CPI que vai ser aberta agora em agosto, CPI dos fundos de pensão, vai destampar a fossa. Vocês vão ver o que acontece nos fundos de pensão, é tudo
tudo roubo, tudo meteção de mão. Negócio dos correios, postales, aportes inclusive, tinha um problema que havia necessidade de aprovar um crédito suplementar, foi aprovado no final do ano passado, de 333 milhões de reais para aportes. Saiu a primeira parcela agora, no mês passado, de 20 milhões para poder dar uma administrada. E a interventora já está sendo afastada para colocar de volta os mesmos caras que sumiram com o dinheiro. É uma coisa absurda, não dá para entender. Então, essa questão de fundo de pensão é mais ou menos igual a essa história de previdência privada. E a 555, tem possibilidade agora, deputado? Depende da nossa pressão, temos que pressionar. Nós tivemos um grande movimento que nasceu aqui em São Paulo e acabou espargindo por todo o Brasil, mas, infelizmente, no ano passado o movimento deu uma trepidada, deixou de ter aquela avassaladora presença e nós acreditamos que agora em 2015 é possível. O Edson do Mozap já teve com o presidente Eduardo Cunha, nós participamos da audiência junto, ele quer saber dos estudos, dos impactos e dos reflexos. E nós temos agora uma reunião no começo de agosto com ele de novo, o Edson do Mozap e mais a diretoria, para mostrar para ele quais são os tais impactos, que não são aqueles que o governo alega. O governo sempre vem de tempestade grave quando quer mexer em alguma coisa. A gente vai mostrar a realidade. A realidade do fato é não pode mais cobrar a previdência de quem já está aposentado. Pagar para quê? Pagar para nada? Não vai ter direito a mais nada. Agora, se o deputado presidente colocar em pauta, ganhamos? Não tem a menor dúvida de que é possível a gente ganhar. Lógico que depende de uma mobilização estado por sempre, estado, sempre. Estado por estado. Vai lá, pegar no calcanhar de cada parlamentar no seu estado, pressionar para poder votar, porque senão, logicamente, o jogo do governo é um jogo sólido e um jogo sujo e desleal. Porque libera a sua emenda, você não pode votar isso contra o governo. Libera o seu cargo, você não pode votar isso contra o governo. É um mercado persa. Então nós temos que ter habilidade para poder pegar essa crise do momento que o governo vive, nos prejudica pelo lado econômico, mas nos favorece pelo lado político. Conversamos no nosso programa de hoje com o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, mas não terminou por aqui não. Nós vamos ficar com o nosso noticiário, mas o nosso próximo programa continua com esta conversa, viu, deputado? Vamos continuar, porque temos muita coisa para conversar. Um prazer. Fique agora com o nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. A Secretaria de Estado da Saúde está com concursos públicos e processos seletivos para 117 vagas em 19 unidades de saúde estaduais. As oportunidades são para médicos de diversas especialidades como ortopedia, pediatria e anestesiologia. Os interessados devem possuir título ou certidão de especialista emitido pela Associação Médica Brasileira, AMB, ou Comissão Nacional da Residência, CRNM, na especialidade, obviamente, para a qual concorrerá, e comparecer aos setores de RG das unidades munidos com originais e cópias do RG, CPF, CRM e currículo. Para prestar o concurso, os candidatos devem comparecer a qualquer agência bancária, efetuar o pagamento da taxa de inscrição para a respectiva vaga e comparecer pessoalmente ao setor de RH das unidades de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 3 da tarde, portando ficha de inscrição preenchida, comprovantes do pagamento da taxa, originais e cópia dos documentos já citados. Para mais informações, acesse os editais completos no site do Diário Oficial do Estado de São Paulo, na Imprensa Oficial, no www.imprensaoficial.com.br. Em vigor desde 9 de junho do ano passado, a Lei 12.990, que reserva 20% das vagas em concursos da administração pública federal para candidatos negros, completou 1 ano e 1 mês em meio a dificuldades na sua aplicação. Alguns concursos feitos sob as novas regras têm sido alvo de ações judiciais. Por isso, representantes do movimento negro defendem a regulamentação da lei. A política de cotas é uma das ações afirmativas previstas no Estatuto da Igualdade Racial, que completou 5 anos no último dia 20 de julho.
Este ano, pelo menos 3 concursos da administração federal foram questionados judicialmente por questões relacionadas à nova lei. O motivo da discórdia nesses casos foi a forma de cálculo das vagas que devem ser destinadas ao sistema de cotas. Os editais dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão e de São Paulo fracionaram as vagas, segundo a área e a lotação. Como a maioria das áreas de conhecimento oferecia 1 ou 2 vagas e a legislação prevê as cotas quando há 3 ou mais vagas, na prática não houve reserva para os negros. O secretário de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Genildo Lins, acredita que a Lei 12.990 é bem clara em relação aos limites de sua aplicação. Mesmo assim, ele disse que o órgão trabalha em uma orientação normativa para resolver as principais dúvidas das organizadoras de concursos públicos. A Lei 12.990 expira em 10 anos, a partir da data da sanção pelo Presidente da República. Seu objetivo é tornar o ambiente da administração pública federal mais igualitário nesse período. Cidadania e serviço público há 16 anos no ar, sempre em defesa de tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. E você já sabe, para entrar em contato conosco, você liga para 11 3104 3836, manda os e-mails para fespesp@fespesp.org, visite o nosso site www.fespesp.org e eu convido você a nos visitar nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por FESPESP ou Federação.Fespesp. E o programa de TV você já sabe. Todos os domingos às 9 da noite você assiste ao Cidadania e Serviço Público online no site da TV aberta e depois no nosso canal do YouTube arquivado para que você possa ver quantas vezes quiser de qualquer lugar do mundo. Uma boa semana a todos e até o próximo programa.